Aleluia, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aceitar você, minha princesa. Aceitei você. Pronto. Mas tá tudo certo. Se a gente não conseguir, acho que eu não tô conseguindo é com você. Oh, meu amor, Deus abençoe sua vida, tá? És o meu mundo, lugar seguro, Deus. Meu Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje é o nosso primeiro dia de live. Hoje nós estamos falando sobre jejum de Esther. E eu quero que vocês sejam todos muito bem-vindos nesse lugar. A pastora não está conseguindo entrar. Eita. Aí. Não vai me arruma teu celular aí, Tia. Pronto. Eu estou conseguindo ouvir, pastora. Eu ver aqui. É o meu celular. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo muito bem. Só não estou ouvindo a pastora, mas a gente está te ouvindo. Olha, gente, vou dizer a verdade para vocês, tá? Esse jejum de Esther, ele não foi colocado no meu coração por acaso, não. Eu sei que tem muitas mulheres que Deus vai usar e já usa. Né? Se o Senhor colocou no meu coração algo muito claro, antes de Esther se tornar rainha, ela passou por um processo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse processo, sobre esse preparo. Mulheres, para se posicionar, ela precisa de mudanças de fase, mudança de comportamento, mudança de atitude. E aí, pastora? Deu certo? Entrei pelo do meu esposo. Tenta aceitar aí para ver se vai. Ah, você está agora. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Aceitei aqui. Mas eu acredito que deve ser. Pronto, aí, pastora. Agora você tá me vendo? Agora eu estou te vendo, pastora. Gente, que diabosado, viu? Agora o seu tá. Agora eu vou. Fica aí. Pronto. Eu liguei o meu. Meu Deus, que absurdo. Pronto? Jamima. Agora tá tudo bem? Agora tá tudo bem, tá tudo bem. Que diabosado. O seu tá rodando lá ainda, mas não tá mais a voz, não. Deixa eu tirar. É batalha espiritual, gente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus, obrigada. Eu te entrego essa lágrima a ti, Jesus. Seja repreendido todo o mal. Guarde cada mulher. Guarda a pastora. Eu sei que vai ser sobrenatural. O Senhor não nos levantou por um acaso. O Senhor nos levantou porque o Senhor sabe que nós temos um chamado. E foi para um momento como esse que o Senhor nos colocou neste lugar. Foi para um momento como esse que o Senhor nos levantou. E essa live, sim, vai falar no coração, nos corações de muitas mulheres que já estão aqui conosco. Viu, pastora? Fique à vontade. Eu quero te agradecer pelo seu sim. Eu quero te agradecer já pelo seu sim. Quero agradecer a cada uma de vocês que já está aqui conosco. Mande o nosso link lá no grupo, por favor, no nosso grupo. Vou mandar aqui agora. Mulheres, no grupo de Esther. No grupo de jejum de Esther. Pronto. Pastora, fique à vontade. Deixa Deus te usar. Fique à vontade. Deus é bom.
E que tema poderoso, né? Esse tema de Esther é um tema muito poderoso. E quando eu vi, eu tinha a oportunidade de participar só da live, mas eu falei, não, eu preciso entrar nesse propósito. E eu entrei nos 3 dias de jejum, só na base de líquidos. E eu sei que é um tempo de preparação. É um tempo de preparação de Deus para nós. Nós estamos vendo muitas mulheres com muito potencial, muitas mulheres com muita força, com muita garra, mas mulheres muito cansadas. E algumas ainda perdidas, sem entender qual o propósito delas. E muitas dessas mulheres, elas não entendem ainda o seu propósito porque elas não sabem a sua identidade. Quando a gente vê ali a história de Esther na Bíblia, foi um ano de preparação. E aquele 1 ano de preparação não era só para ela estar com a pele cheirosa. Era para mudar a mentalidade de escrava para princesa. Ela precisava ter acesso à realeza, ela precisava ter acesso àquele ambiente, ela precisava ter acesso às novas falas, a um novo comportamento à mesa, a uma nova maneira de se comportar, porque tudo está ligado à mentalidade. Assim como um povo morreu no deserto por causa de uma mentalidade, Esther precisava passar por 1 ano de preparação para mudar a sua mentalidade. Por isso que quando o rei olhou para Esther, ele não viu ali uma escrava, mas ele conseguiu enxergar uma mulher à altura de estar ao seu lado, uma princesa, uma rainha, na verdade. E ali a gente consegue entender a maneira como Deus trabalha. Deus coloca a gente em determinados ambientes para um propósito muito maior. E muitas vezes a gente não consegue entender por que eu estou nesse lugar, por que eu estou vivendo essa situação. E Esther ali, ela foi colocada no palácio, né? Foi colocada no palácio para um propósito. Embora, às vezes, eu falo, por exemplo, a gente está na faculdade. A gente acha que está na faculdade somente para o nosso bel prazer. A gente está no emprego, a gente acha que é só para o nosso bel prazer. A gente casa e a gente acha que é só para o bel prazer, e não é. Todo lugar onde Deus nos coloca é para o cumprimento de um propósito. Mas ali a gente vê Esther que não estava pronta. E esse tempo desses 3 dias de jejum é justamente um tempo de preparação. Um tempo de preparação para quê? Para o cumprimento do propósito. Porque, Sara, que eu acho muito interessante, quantas mulheres sabem o que precisa ser feito, mas não faz? E elas não fazem o que precisa ser feito porque elas têm medo. Então hoje eu vim falar especificamente sobre o medo. Porque o medo é uma ferramenta que ela pode nos paralisar. Quantas mulheres a gente olha e a gente vê tanto potencial. E as mulheres, elas não conseguem romper naquilo que Deus quer. Porque elas começam a olhar para as suas impossibilidades. Elas começam a olhar para si de uma maneira que elas olham para os seus defeitos. Elas olham para os seus problemas, para as suas dores, para os seus traumas. E elas se sentem completamente travadas pelo medo, pela insegurança. E muitas vezes pelas dores emocionais. E aí, diante de um cenário desse de medo, Deus coloca Esther num lugar de posicionamento. Porque Deus, ele sempre quer nos testar. Quando a gente acha que não tem coragem, né, Deus aparece e chama a gente de corajoso, igual fez ali com Gideão. O cara com medo, malhando trigo no lagar, e Deus aparece e diz: varão valoroso, corajoso. Corajoso aonde? Todo mundo com medo, escondido. E ali Deus não enxergou Gideão naquele momento do jeito que ele estava. Deus enxergou lá na frente. Então Deus, quando ele olha para Esther, ele já colocou Esther lá dentro com um propósito específico. Tem um texto que eu amo muito, que está em Jeremias 1,5, que diz que antes que nós fôssemos formados no ventre, o Senhor já tinha nos escolhido. Olha que lindo. E o Senhor já tinha um propósito específico para nós. Só que de contrapartida, Satanás vem trazendo o quê? Feridas. Que podem trazer medo, que podem nos trazer bloqueios, que podem nos trazer dores emocionais. E muitas vezes nós ficamos ali aprisionados. Quantas mulheres sabem que precisa ser feito, mas não conseguem fazer? Elas até querem fazer, elas até querem romper, mas elas não conseguem justamente por causa desse medo que paralisa. E no livro de Esther 4 ali a gente vê uma mulher que precisou decidir entre permanecer no medo ou se posicionar no propósito. Na verdade, ela tem 2 opções.
né? Ela não tinha nem para onde correr muito, né, pastora? Não. Eu falo que o escolhido não tem escolha. Falar, ah, mas Deus me deu livre-arbítrio. Quando você aceita Jesus, você não tem o livre-arbítrio mais. Você perdeu ele. Porque aceitar Jesus é dizer, eu sou do Senhor, eu sou servo do Senhor, Ele é o meu dono, e eu faço o que Ele me pede para eu fazer. Então, quando eu aceito Jesus, eu perco o meu livre-arbítrio de dizer, eu quero fazer, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não é mais assim. Ali Esther estava colocada em um posicionamento onde ela precisava decidir entre se permanecer no medo ou se posicionar no propósito. E Deus colocou ela lá com o propósito. E muitas vezes não é falta de chamado, mas é excesso de feridas, é medo, são bloqueios emocionais. E tudo isso nos prende. Estela tinha um propósito, mas ela estava ali enfrentando o quê? Um medo. Quando Mardoqueu ou Mordecai, que algumas bíblias falam, vai e diz para ela, olha, a situação é essa, essa e essa. Ali Estela, ela traz aquilo que ela traz o medo para fora. E ela diz, eu não posso fazer nada por vocês. É mais ou menos isso que eu estou trazendo a nossa linguagem. Eu não posso fazer nada por vocês. Eu sinto muito, eu só lamento. Mas tem 30 dias que o rei não me chama. E toda pessoa que vai até o rei sem ele chamar pelo nome, tinha que ser pelo nome. Todas as vezes que alguém entra na presença do rei sem ser chamada pelo nome, já tem sentença de morte decretada. E ali Deus colocou ela no palio para ela decidir. Vai ficar presa no medo ou você vai se posicionar para o propósito? E ali é interessante porque Mardoqueu ou Mordecai também não passa pano quente para ela, não. Poderia ficar com dó dela. Mas ele chama ela assim, sabe, no canto e dá aquela prensa, tipo assim, acorda porque Deus colocou você lá por causa de um propósito. Muitas vezes, tudo que a gente quer é o quê? Um ombro de uma amiga para chorar e se vitimizar. E eu falo que Deus nunca tem peninha comigo. Eu nunca cheguei na presença de Deus para sentir ele ficar, ô, dózinha da minha filha, ô, meu amor, eu te entendo, eu nunca. Se você tem esse relacionamento com Deus, aleluia. Eu nunca. Toda vez que eu vou para a presença de Deus, com vitimismo, chorando, me acabando, eu não aguento mais, eu tô morrendo, eu quero desistir de tudo, vai ele me dar uma chacoalhada. Isso é coisa de criança, não te chamei para esse lugar. Não te chamei para esse lugar. Sai desse lugar que está limitando tua visão. E vai para o lugar onde eu quero te usar. Então Deus, ele dá aquela chacoalhada. Por quê? Porque se a gente ficar no lugar do vitimismo, é o lugar do conforto. O lugar de Esther era o lugar do conforto. Né? Quem é que ia se meter numa guerra que na cabeça dela não era dela? Porque ela era judia, mas agora ela era a mulher do rei. E ninguém sabia que ela era judia lá dentro. Então, para todos os efeitos, matavam-se os judeus e Esther permanecia viva, porque ninguém sabia a identidade de Esther. Mas Deus sabia quem era Esther e colocou Esther lá por causa de um propósito. E é interessante, né? Porque Jesus viria dos judeus. E olha também, interessante é que o silêncio também. Existe preparo que você também precisa estar em silêncio. Exatamente. E ali, quando eu observo, porque não é sobre você, é sobre as pessoas que Deus vai colocar diante de você. Se aquele plano se concretizasse e os judeus fossem exterminados, Jesus não nasceria, porque Jesus viria dos judeus. Então, olha só. Lá atrás, Deus deu uma ordem a Saul para matar todos de Agar. Todos. Saul deu para trás. Sobrou um. Por quê? Porque cá no tempo de Esther, quem era Amã? Era uma gagita. E aí é interessante porque o diabo tinha um plano de colocar Amã dentro do palácio. Deus também tinha um plano de colocar Esther. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados jamais. Então entenda que você é a solução para uma geração. Você é a resposta de Deus para uma geração. Então o medo de Esther ali paralisava ela. Mas Mardoqueu deu uma chacoalhada nela. Se você não se posicionar, Deus vai levantar socorro e livramento de outro lado. Agora tu acha que porque tu tá dentro do palácio tu não vai sobrar, não? Então ele dá uma chacoalhada nela. Tipo assim, traz a identidade dela de volta. Porque ela estava na zona de conforto. E toda vez que Deus quiser nos levar para um novo nível, Ele vai nos tirar da zona de conforto.
E aí a gente vai surtar. Verdade, hein, Mari? Verdade. Bate mais tá bom. Toda vez que Deus, toda vez que Deus quiser te levar para um novo nível, Ele vai tirar você da zona de conforto. Elias estava no Ribeiro de Querite. Bom, não estava? Estava. Tinha água, tinha pão e tinha carne todo dia. Elias ia sair dali para onde? Para quê? Só que todo profeta, quando ele entra na zona de conforto, Deus vai criar uma outra situação para tirar ele desse lugar. Porque tudo é sobre propósito, é sobre chamado. E ali, Estélia, ela se posiciona. E como é que ela se posiciona? É indo lá e usando o charme dela, a beleza, como talvez algumas de nós ia querer, né? Sensualizar para o rei, dançar igual uma odalisca. Não. Esté foi para o plano espiritual, porque ela entendia que aquela guerra era espiritual. Verdade. Então, a gente precisa compreender que as nossas guerras, elas não são físicas, elas são espirituais. Tudo é espiritual para quem é espiritual. Tudo. Se o marido se levanta, é espiritual. Se o filho se levanta, é espiritual. Se o teu patrão se levanta, é espiritual. Travou o mundo financeiro, é espiritual. A gente precisa entender que tudo é espiritual. Verdade. Verdade. Entende? Então, Estela tinha um propósito, mas primeiro ela precisava enfrentar o medo. Deus não usa medrosos, mas Ele pega os medrosos, lapida os medrosos, tá? Ele pega os medrosos, lapida os medrosos para depois ele usar. Mas primeiro ele vai tirar o medo, porque o medo paralisa. Gideão estava achando que ele ia arrasar. Não sei quantos mil soldados. Deus vai lá, faz o negócio minguar até chegar a 300. Por quê? Porque a nossa base de confiança não é no nosso poder, é no poder de Deus. É naquilo que Ele nos chamou para fazer. Se Ele nos chamou, Ele garante. Então, muitas mulheres estão vivendo esse conflito hoje. Não conseguem se posicionar justamente por causa do medo. E o medo é uma ferramenta que trava a nossa vida por completo. Se você me perguntar, pastora, você não tem medo? Não, eu falei, tenho vários. Ninguém nem acredita, né? Quando me vê assim, toda falante, com o microfone na mão, as pessoas, gente, nossa, como eu queria ser como ela, gente, como ela é tão... É nada, irmão. Você não sabe o quanto já deu de dor de barriga lá atrás. O quanto já fui lá me desesperar, chorar. Espírito Santo não me deixa. Espírito Santo não me abandona. Senhor, por favor, se o Senhor não for, não deixa eu ir. Não deixa eu ir se o Senhor não for. E desse modelo é a coragem. A gente precisa tomar coragem. Porque se a gente não tomar coragem, a gente não avança. E o medo, de fato, ele nos paralisa. Que nunca perca esse temor, né, pastora? A Maria está falando que a gente nunca pode perder esse temor. Aleluia, é verdade. Porque não é sobre conhecimento. É sobre o poder de Deus. É sobre o que Ele faz na vida de outras pessoas. Toda vez que eu vou pregar, palestrar, qualquer coisa, aqui dentro está um turbilhão. E o medo que vem é, e se ele me deixar? E se ele não aparecer? E se ele não fizer? E aí eu preciso crer que ele vai fazer. Me posicionar e entender que ele vai fazer. E de onde vem esses medos, pastor? Esses medos foram construídos na nossa infância. Medo da rejeição, porque talvez você que está me assistindo hoje passou por rejeição lá no passado. Então, medo da rejeição, medo do abandono, medo de ser ferida novamente, medo da dependência emocional que está te aprisionando, medo. E se... Esses dias eu falei para uma pessoa, eu vejo Deus te entregando um urso bem gigante e te pedindo o seu urso pequenininho. E você segurando o pequenininho e falando, não, esse aqui está na minha mão, esse aqui é a minha certeza, é a minha convicção. Mas Deus está com o ursão atrás, querendo te entregar. Mas primeiro me entrega o que você tem. Então a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Primeiro a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Quem me vê nessas lives aqui não tem noção do nível de guerra que a gente enfrenta. Do nível de batalha que a gente enfrenta. E eu tenho duas opções. Ou ficar com medo, ou me posicionar para o que Deus quer. E entender, Ele está no controle e nunca perdeu o controle de nada. Nada. Se Deus quiser, Ele é Deus.
Se não fizer, é Deus também. Isso mesmo. Aí dá aquele frio na barriga. Ah, nós não vamos conseguir. As pernas tremem. E tá tudo bem. Nós precisamos entender que a confiança nossa está no Deus que é todo-poderoso. Quando eu falo assim, eu sempre falo, não é sobre mim. Não é sobre mim. É sobre Ele. Para Ele e por Ele são todas as coisas. E você percebe que tem muitas pessoas que já estão no nível elevado, como você mesmo falou, quando pega microfone, como está ali palestrando para multidões de mulheres, e aí dá aquele medo, dá a tremedeira, o frio na barriga, as pernas tremem, o suor. E tem muitas mulheres aqui agora na live que falam assim, ai, mas eu não vou porque eu tenho medo. Eu não vou, ai, eu não consigo. Eu não consigo falar, eu não consigo me posicionar. E é sobre esse tratamento que o livro de Esther nos dá. Ah, mas eu não consigo jejuar 72 horas. Ah, eu não consigo fazer o jejum nem de 12 da manhã, da noite, até meio-dia. Mas se nós não entrarmos por esse processo de limpeza espiritual, e o Senhor não vai revelar para nós o que Ele quer. Então, para a gente entrar nesse processo, a gente precisa orar, jejuar, para que Ele cure as feridas do medo, da insegurança, da incerteza, do espírito de intimidação. Hoje está se alastrando em muitas mulheres que têm talento, é o espírito de intimidação. E aí, Deus estava falando, eu estava assim, Sara. Deus está usando Sara e mostrando minha identidade. Obrigada. É sobre isso. E aí eu vou palestrar hoje. Lá vai ter muita gente que já está no nível que eu quero estar. Mas se você está lá, se Deus colocou você estar lá, é porque Ele confia em você. Ele não vai te colocar em um lugar que Ele não tem confiança em você. Deus só vai te levantar para o nível que você está precisando, porque Ele confia em você. Vai com medo mesmo. Eu falo assim, Jesus, eu estou aqui, é com medo mesmo, mas eu estou aqui, Jesus. Eu li um livro de Michael Murdock, e ele fala que pode ter 100 pessoas no ambiente. Se outra pessoa for pregar no seu lugar, existe uma pessoa que ela só será alcançada por você. Ele fala que, na questão do propósito, existe um grupo de pessoas que está selecionado, que é para você ativar, que é para você curar, que é para você tocar. É sobre você e essa pessoa. Tem algo que Deus colocou dentro de você que outra pessoa não vai fazer. Por exemplo, eu posso pregar na igreja lotada do mundo. Fizer um apelo, ninguém vem aceitar Jesus, porque a minha linha de pregação não é evangelística. Pega uma pessoa que é evangelística, bota ela para pregar, que até quem é crente se converte de novo. Verdade. Porque tem coisas que Deus colocou dentro de nós que é para o outro. Então, quando alguém te dá uma oportunidade, não diga chama fulano. Vá você. Porque a oportunidade é sua. E Deus colocou algo dentro de você. Que é sobre você. E se a gente não tiver cuidado, o medo vai nos paralisando. Né? Nos paralisando. Por exemplo, eu botei alguns pontos aqui. Dependência emocional, traumas antigos, que a gente não trata. Baixa autoestima. Ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quem disse para você isso? Quem disse para você essas vozes? Foi a sua infância. Pai, mãe, todos aqueles que te cercaram na infância. Que disseram que você não era nada, que você não era ninguém. Quantas vezes as pessoas têm uma mordaça na boca, e eu falo de algo espiritual, que quando a gente vai ministrar, a gente mete a mão e arranca mesmo. E essa pessoa dá um grito ensurdecedor, porque na hora do abuso é colocado uma mordaça no mundo espiritual. Então a pessoa ela tem um nível de passividade que ela não consegue se posicionar, ela não consegue falar. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de falar pela primeira vez e alguém disse, cala a boca, ninguém aguenta mais ouvir sua voz? Ou quantas vezes o pai batendo, a mãe batendo, engole o choro. E você engoliu tudo mesmo e continua engolindo até hoje. Tudo isso foram coisas que nos traumatizaram na nossa infância. E aí nos leva para onde? Para autossabotagem. Eu fico me sabotando o tempo todo. E muitas mulheres elas têm uma síndrome chamada síndrome da impostora.
mulheres que são inteligentes, que são capazes, mulheres que já estão aí na sua 4ª, 5ª graduação, mulheres que têm não sei quantos certificados, mas dentro da cabeça dela eu sou uma fraude. Eu não vou conseguir. Tem gente melhor do que eu, é o tempo todo assim. E eu trabalho com mulheres assim. Mulheres que eu tenho que pegar mesmo, e às vezes dá vontade de pegar pelos cabelos, puxar. Bora, rapaz, tem potencial aí dentro. Tem algo que Deus colocou aí dentro. Então eu louvo a Deus assim, porque as pessoas elas estão se despertando para isso. Né? Estão se despertando para isso. Quando a sua mente falar, eu não sou tão boa assim, começa a orar a palavra. A gente tem que descobrir algo que se chama orar a palavra. O que é orar a palavra? Eu pego a Bíblia e eu vou orando para a minha vida aquilo que está sendo dito. Então, quando a minha cabeça disser que eu não sou ninguém, que eu não presto, que eu um monte de coisa, eu preciso ir para a palavra. Eu sou sacerdócio real, nação santa, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu preciso orar a palavra e trazer a minha verdadeira identidade para fora. É isso mesmo, pastora. Nós temos que todos os dias declarar a palavra. Quando o inimigo tenta falar que você não é capaz, que você não vai para lugar nenhum, aí é onde eu falei, o Senhor, Ele é meu pastor e nada me faltará. Não me falta talento, sabedoria, conhecimento. Então, sobre o poder da palavra, a confissão da palavra. Então, quando você declara, eu posso o quê? O que você pode? Me diga aí. Todas as coisas. Porque existe um Deus que te fortalece. Todas as coisas. E é interessante porque Esté medrosa não ia conseguir salvar o seu povo. Primeira coisa que um guerreiro precisa ser forjado é na coragem. É na coragem. E Deus não nos vê como medrosas. Deus nos vê já. Sabe aquelas princesas. Eu assistia muito aqueles filmes de Xena, guerreira. Eu gostava de... Acho que eu me identificava. Vestida ali com aquela armadura, com a espada na mão, o escudo na outra. É assim que Deus nos enxerga. Deus nos enxerga, não enxerga a gente como uma coitadinha, como a vítimazinha da sociedade, como a sofredora, não. Ele nos enxerga mulheres que têm potencial para fazer aquilo que ele determinou. Agora, quando Deus te chama para você viver os sonhos dele, os planos dele, isso vai te custar tudo. E a pergunta é, você está disposta a entregar tudo? Toda vez que Deus te chamar para algo, isso vai te custar tudo. Se você for ler a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver pessoas que quando vieram para o chamado, entregou tudo. Todos nós temos que entregar o nosso Isaac. Todos nós temos que confiar e entregar o nosso Moisés. Assim como Joquebede fez. Então, o que você está segurando ainda que você não consegue entregar? Mês passado eu fiz uma oração da entrega e foi a oração mais difícil da minha vida. E depois da oração da entrega eu vi Deus puxando tudo. E eu correndo atrás tentando pegar de volta e lembrando, não posso. Correndo atrás tentando pegar de volta e lembrando, não posso. Mas você vê literalmente Deus puxando tudo porque você entregou. Só que quando ele te devolve do jeito dele. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então que assim como Esté, nesse dia de hoje, a gente possa se posicionar. Pastora, como é que eu venço o medo? Vai com medo mesmo. Ah, pastora, eu tenho uma habilitação, mas eu não dirijo. Pega um carro e bota no campo de futebol. Leva uma amiga que é mais doida que você, bota essa amiga dentro do carro, vai para um campo de futebol e passa 2 horas por dia treinando. Rapidinho você vai aprender, porque gasolina tá cara. Então, para você passar 2 horas rodando no campo, você vai aprender rapidinho. Depois você pega o carro e bota num loteamento que tá recém, né? Sem muita gente. Daqui a pouco você tá rodando lá no Baianão. Daqui a pouco você tá rodando lá no centro de São Paulo. Por quê? Porque se a gente ficar preso no medo, o medo é um gigante que vai nos engolindo. E a gente não pode ficar preso no medo, gente. Não pode. Se você me perguntar, Joetna, você tem medo? Tenho, mas eles estão tudo debaixo do meu pé. Amém. Tudo que pedir para fazer, eu vou lá e faço. Um dia eu cheguei na igreja, um pastor falou assim, na hora que eu cheguei na igreja, estava já faltando 2 louvores para a palavra, ele diz, é você que vai ministrar a Santa Ceia hoje. Eu quase enlouqueci. Porque na minha cabeça, quem ministra a Santa Ceia é pastor. Eu não sabia nem onde é que estava o livro da Santa Ceia, onde a gente lê. Porque é tão automático, né?
que eu não lembrava que era em 1 Coríntios ou em 2 Coríntios, eu não lembrava. Mas na hora ali eu sentei e perguntei à pessoa do lado onde é que está essa mensagem da papai. Quando eu terminei a Santa Ceia, ele me chamou e falou assim, rapaz, tu é bicha doidona, viu? Eu achei que tu ia dizer não. Falei, rapaz, saiu certo ou saiu errado? Se me chamou e me botou para fazer, eu vou fazer. Porque eu aprendi que a vida é feita de oportunidades. Talvez você está perdendo uma oportunidade de algo grandioso da parte de Deus, porque você está dizendo não, manda fulano. Não, eu não estou pronta. E deixa eu te dar uma chave nessa tarde. Você nunca vai estar pronto para aquilo que Deus te chamou. Se você disser, eu estou pronta para fazer o que Deus me chamou, não foi Deus que te chamou. Deus vai te preparando ao longo do caminho. O milagre vai acontecendo ao longo do caminho. Porque se a gente estiver pronto a entrar, a gente vai dizer, cara, eu arrasei hoje na pregação. Nossa, como Deus curou, porque também, né? Eu fiz 3 dias de jejum, também, o tanto que eu orei, o tanto que eu li a Bíblia. Não é sobre isso. É sobre você entender que você não é nada. Mas que apesar de não ser nada, Deus faz tudo em você e através de você. Verdade. É desse nível. É desse modelo. E as fases das nossas vidas. A Esther, ela ficou 12 meses se embelezando. É óleo de mirra, perfumes. E nós passamos 3 dias em um tratamento e já cansamos. Não conseguimos alcançar, não quero mais, eu vou desistir. É aí. A chave está aí. Quando você pensa em vai desistir e Deus vai dizer, para, agora, você não está preparada não para um grande banquete? Eu estou preparando um banquete para você, filha minha. Não temas, porque eu estou contigo. Aí você vai, 1º dia, 2º dia, quando chega na reta final, você desiste. Você toma da mão de Deus aquilo que você colocou nas mãos de Deus. E aí você perde a sua bênção. É sobre isso. E eu sempre falo, nada como um dia após o outro. Deus nunca perdeu o controle de nada na nossa vida. Nada, 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 nada. E eu fico olhando que muitas pessoas não conseguem romper, pastora. Estou chamando Sara de pastora já. Muitas pessoas não conseguem romper porque estão presas na armação de Amã. Estão presas na contenda. Estão presas, né, em tudo aquilo que o diabo está armando. E tudo isso são distrações. Nós temos que ter cuidado para não ficar preso nas distrações. E Esther não ficou preocupada com a distração chamada Amã. Esther foi para onde? Jejum e oração. E é interessante. Ontem, quando eu comecei meu propósito, eu falei, Senhor, eu me posiciono hoje como Esther. E é pelo meu povo. E eu não quis dizer meu povo, outras mulheres. Eu quis dizer meu povo, minha família. Meus filhos, meu esposo. Porque tem momentos que a gente está em frente de batalha que quem apanha são eles. Então a gente precisa se posicionar. Pastora mesmo, não tem jeito não. A gente precisa se posicionar. E eu senti de Deus, nesse jejum de 3 dias, me posicionar como Esther. Para colocar a minha família. Porque o diabo, ele entra para matar mesmo. O projeto de Satanás é exterminar a nossa geração, é exterminar com a nossa vida. Mas esse jejum veio como uma luz para mim. Eu poderia ter feito o propósito por todas as mulheres. Eu falei, Senhor, não é por elas. O Senhor falou assim, é pela sua casa, é pelo seu povo. Então se posicione pelo seu povo. E ali estava eu na madrugada orando pelo meu povo, pela minha casa. Porque são os que mais são atacados por causa do nosso chamado. Viver o chamado de Deus, gente, a palavra é linda. Mas só quem vive sabe que te custa tudo. Te custa noites de sono, te custa toda a sua segurança que você acha que tinha, te custa toda a sua autossuficiência de achar que você pode, e no fundo você não pode nada. Porque quem pode é Ele em você. E a Bíblia diz, sem mim nada podereis fazer. E nada é nada. Eu fiz um jejum mês passado e eu estava até conversando com uma pastora. Eu falei, pastora, eu não fiz esse jejum por aquelas mulheres. Na verdade, aquelas mulheres achavam que eu estava carregando elas. Mas no fundo eram elas que estavam me carregando. Porque tem momentos que as batalhas são tão acirradas que a gente precisa de gente nos carregando. E aí é tão engraçado que Deus faz parecer que a gente que está carregando elas. Que a gente que está, né? Porque de onde não tem, Deus faz sair. A Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte, é porque é Ele que faz através de nós. Mas tem momentos que a gente está tão... porque as pessoas nos veem como força.
Nos vê como fortaleza. Ah, não vou nem interceder pela vida da pastora, não, porque, gente, ela é tão bem, tão estruturada, já tem o marido dela que é pastor. Não é sobre isso. Você não tem noção das guerras que a gente enfrenta, das noites sem dormir que a gente passa. Né? Principalmente quem trabalha com o Ministério de Libertação, é a capetada perturbando de noite. Que tem hora que eu tenho que levantar, orar, ungir minha mente, repreender para eu conseguir dormir em paz. Por quê? Porque vidas dependem do nosso posicionamento. Se Esther não se posiciona, aquele povo teria morrido. Isso é verdade. E a senhora falou uma coisa bem interessante. Se Esther não tivesse se posicionado, o povo todo teria morrido. Quantas de nós não estamos nos posicionando dentro da nossa casa e deixando os nossos filhos morrerem, os nossos parentes? E eu sempre declaro todos os dias de manhã, eu e a minha casa servimos ao Deus de Israel. E o que é interessante, ontem, quando eu falei com as meninas, menina, escreva o seu propósito. Escreva o seu propósito. E a hora que eu estava escrevendo o meu propósito, o Senhor falou assim comigo: não é isso o seu propósito. O seu propósito não é isso. É muito maior do que isso. Então, é sobre Ele, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre os nossos irmãos. Eles precisam de oração, eles precisam de ajuda, precisam de nós, precisam de uma Esther. Toda casa tem uma Esther. E é você a Esther da sua casa. Toda casa tem uma Esther. E o Senhor levantou você como Esther da sua casa. E você não vai recuar. Eu não vou conseguir, você consegue. Se eu conseguir, você conseguiu, a pastora conseguiu, todas conseguem. Se a rainha Esther convocou a sua serva por 3 dias, sem comer, sem beber, para salvar um povo, para estar alinhado com ele, para não morrer, e o Senhor mudou o decreto. O Senhor mudou o decreto da casa de Esther, da família do povo judeu. Nós estamos aqui hoje, nesta manhã, nesta live, dizendo: nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque quem nos fortalece é o Senhor Jesus. E vocês que estão aqui, é uma Esther. Vocês se levantaram hoje, porque o Senhor é contigo. Não tema, filha minha, porque eu estou contigo. Vocês são as meninas dos olhos de Deus. E nós estamos nos posicionando. Tem mulheres posicionadas, mas tem mulheres posicionadas sem atitude. Então você precisa posicionar com atitude. Aonde eu posso mudar, Senhor, e na sua casa, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer, estratégia, criatividade, me dê, porque eu quero me posicionar com atitude. E quando você se posiciona com medo, é com medo mesmo, irmãs. É com medo mesmo. Mas você se levante, porque eu creio nesse Deus que é tão poderoso. E ontem de madrugada, ele colocou uma palavra no meu coração. Organização. Foi essa palavra que ele colocou 3 horas da manhã. Eu falei assim, meu Deus do céu. E aí eu comecei a organizar todo o meu guarda-roupa. Isso de madrugada, viu, irmãs? As gavetas. Alinhamento não é só por fora. Ele quer que nós sejamos alinhadas por dentro. Como é que estão as suas gavetas? Como é que está o seu guarda-roupa? Como é que está todo o seu escritório? Está organizado? Então, está uma bagunça. Uma bagunça. Da forma que está fora, está dentro. Então, se você organiza fora, Deus vai organizar dentro. E esses 3 dias são dias de alinhamento, onde você vai se organizar por fora e por dentro. Isso é forte. Até porque toda bagunça externa revela uma bagunça interna. Do jeito que está fora é a mesma maneira que está dentro. O nosso emocional reflete em todas as áreas. Todas as áreas. E tem muitas mulheres aqui, Sara, que não conseguem se posicionar porque tem medo de perder. Tem medo de perder. Porque toda vez que você for se posicionar, você vai perder algumas coisas. Tá?
Tem gente que você sabe que aquela amizade não presta há anos, mas você continua com ela. E não sai porque tem medo de perder. Medo do abandono, medo da rejeição. Tem mulheres que não se posicionam e diz não, chega de abuso, porque tem medo de perder. Então, posicionamento exige perder esse medo de perder. Porque é muito importante nós entendemos primeiro quem eu sou em Deus. Se eu não tiver consciência de quem eu sou, a minha mentalidade, e esses 3 dias é o tratamento de Esté mesmo para mudar a mentalidade. Para nós entendermos quem nós somos em Deus. Quem tem medo de perder, perde. Tá? Mas precisa se posicionar. Posicionar. É muito importante. Verdade. Ei, Ada, pastora, eu estou assim, radiante pelo que Deus já está fazendo. Inclusive, eu poderia nem estar aqui, porque ontem, no primeiro dia de jejum, eu quase ia ter um acidente. A morte é muito rápida. E eu falei assim para minha amiga, rapaz, eu nem comecei o jejum e o inimigo já está começando a brincar, né? Mas ele está caindo por terra em nome de Jesus. E ontem eu vi uma amiga falou assim, minha filha, eu não vou fazer 72 horas de oração porque eu tô com isso, eu como aquele, ela tá até aqui na live, eu não vou falar o nome dela. E aí eu falei assim, ô Jesus, é tão lindo, né? O seu cuidado. Se você entrou no grupo é porque ele sabe que você tem capacidade. Deus nunca ia te colocar em um lugar que você não teria a capacidade. Eu não vou tomar de água, de líquido. Faz do seu jeito, mas você faz porque a sua família precisa. A sua casa precisa. E Deus, Ele está alinhando você no mundo espiritual. Deus, Ele é maravilhoso, pastora. Ele é detalhista. Verdade. Ele cuida de nós. Eu como e falo que ele é detalhista, olha o cuidado dele com a rainha Esther. Esther ficou 12 meses, mais 12 meses, eu bem que eu queria estar no lugar de Esther, ali se preparando, se banhando, perfume, muito de pastora, com mesa chique. Deus está nos preparando, meninas, para um novo tempo. Olha só, o rei Davi, preste atenção. O rei Davi, ele tinha uma mentalidade de um pastor quando ele estava ali com a ovelha. Ele estava ali cuidando das ovelhas. Ele tinha aquela mentalidade de cuidar de ovelha. Quando o rei Davi foi para o exército, ele matou um gigante. Ele se comportou como um guerreiro. Eu sou um guerreiro, eu vou para a guerra. Eu sou um guerreiro. Mas no momento ele começou a andar com Jonatas. Sabe o que aconteceu? Ele entendeu a fase que ele estava mudando. Eu sou agora um rei. Eu tenho que mudar de fase. Ele se posicionou como rei porque ele estava andando com o príncipe. Então nós precisamos entender qual é a fase que nós estamos. Para nós mudarmos a nossa mentalidade. Ah, Sara, eu não sei falar, eu não sei colocar vídeo. Minha irmã. Ah, minha irmã. Eu nem falava, minha irmã. E eu estou aqui nessa live hoje assim, eu falei, Jesus, toma conta da minha vida. Mas eu estou com medo, eu vou com medo mesmo. Irmão. Se eu estou aqui com medo, você também pode. Você pode tudo. Tudo que você quiser, porque existe um Deus que te fortalece. E já estamos chegando no final. E eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui. Pastora, deixa a nossa palavra aí, uma oração por nós. Muito obrigado pelo seu sim. E eu quero deixar uma palavra para a senhora. Não temas, porque o Senhor é contigo, tá? Não temas, porque o Senhor, Ele é contigo. E tem o Romanos 4, versículo 17, se eu não me falha a memória, que a senhora, a partir de hoje, chama as coisas que não são como se já fosse. Porque Deus vai fazer grande coisa na sua vida. Tem mulheres, muitas, não é pouca não, te esperando. Porque você tem uma voz. E essa voz tem muitas mulheres que precisam ouvir. Amém. E por muitas vezes, eu falo por mim, chegar diante de Deus e entregar a chuteira. Quero mais entrar em campo, não. Eu tomo a sua chuteira e leva e dá para alguém, porque eu não dou conta.
E é interessante porque todas as vezes que eu cheguei com meus conflitos diante de Deus, porque a gente tem, tá? Muitos conflitos. Só que a gente sabe para quem chorar, para quem gritar. E ele disse assim: não te dou permissão. Cara, para mim foi uma das palavras mais difíceis. Deus dizer que não me dava permissão para poder entregar a chuteira. E eu falei com ele: então, Senhor, me dá suporte. Me dá suporte. Porque é muito doloroso. Viver o chamado é lindo para quem está de fora. Só que eu falo para Jesus: eu não negocio aquilo que o Senhor me entregou. Amém. Não negocio. Tem hora que dá umas baqueadas, porque tem hora que vem de todos os lados. Mas a gente permanece firme. E toda vez que você for contra-atacado, você se levanta de volta. Às vezes a gente... A guerra está grande, a gente quer sentar. Não, não é momento de sentar, descansar, não. É momento de permanecer mesmo. É momento de estar ali pronto para aquilo que o Senhor quer. E entendendo que é Ele quem vence as minhas guerras. É Ele quem vence as minhas lutas. É Ele quem vai à frente. É Ele quem dá estratégia. E uma das palavras que Sara falou muito importante: traz à existência aquilo que não existe, né? Trabalhar o sobrenatural, porque a gente vive tanto no físico que esquece que não é o que eu estou vendo agora, é o que eu estou vendo lá na frente. É o que o Senhor está vendo lá na frente, é o que o Senhor está preparando lá na frente. E Deus nunca vai nos permitir chegar a níveis maiores sem estar preparadas para isso. Toda vez que o Senhor te elevar de nível, vai aumentar o seu nível de guerra. Amém. As guerras que eu enfrento hoje não são guerras mais contra demônios pequenos. Misericórdia. E ontem, orando, eu abri bem no texto de Daniel. Não estava marcado na Bíblia. Eu orei depois do jejum e falei: Senhor, eu preciso de uma palavra, de uma resposta. E quando eu abri, foi no livro de Daniel, onde Daniel orou, e assim que ele orou, o Senhor mandou a bênção. Mas um principado segurou a bênção. E ali o Senhor começou a me trazer clareza. Os níveis de guerra aumentou. Porque não são demônios pequenos. Hoje você está guerreando contra principados. E aí a gente olha para dentro. E o Senhor fala: mas eu já enviei outros principados para poder guerrear suas guerras. Então, mesmo que Deus descortina a nossa visão e nos mostra o porquê o nível de guerra. Quando você vai guerrear contra principados, o nível de guerra é tão grande que a impressão que tem é que você vai enlouquecer. E aí o Senhor começou a me levar em alguns lugares. Ele falou: você lembra da imersão que você fez lá no Rio de Janeiro? Você mexeu com o principado de lá. Você libertou um monte de gente lá no Rio de Janeiro, mas tinha um principado lá. Você lembra da imersão que você faz em Porto Seguro? Tem principados na cidade de Porto Seguro. E aí Deus começou a me mostrar algumas coisas, né? Então, Deus é o Deus que Ele abre a nossa visão, mas é o Deus que mostra: eu sou contigo. Porque assim como veio um principado para impedir a bênção de Daniel chegar, o Senhor enviou um outro principado para guerrear enquanto a bênção chegava. Então, assim, mas Daniel não saiu do lugar. Daniel permaneceu ali, ó. Enquanto a bênção não chegou, ele permaneceu orando, ele permaneceu no Senhor. Então é muito importante a gente saber quem é que nos chamou. Não estou sozinha. Vocês não estão sozinhas. Pastor, mas eu não aguento esse jejum. É só questão de hábito. Hoje eu faço consagração só na água, 3 dias, eu não sinto nem dor de cabeça. Amém. É hábito. E isso é um hábito que todo cristão precisa exercitar. Porque jejum não é luxo. Jejum é necessidade para que eu me torne mais sensível para ouvir a voz de Deus. O meu espírito precisa se fortalecer. Como é que eu vou guerrear no mundo espiritual com o meu espírito anêmico? Verdade. Nenhuma musculatura espiritual. E o jejum, a oração e a leitura da palavra vai gerar em mim musculatura espiritual. E nós precisamos. Deus abençoe vocês poderosamente. Quero agradecer por todas aqui, pela vida da Sara. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Esse é o grande potencial do Senhor, uma bomba na mão de Deus. E para esse tempo, foi para esse tempo que o Senhor te levantou. Foi para esse tempo que o Senhor levantou cada mulher que está nessa live. Foi para esse tempo.
Aí meu marido falou assim, ah, mas você poderia ter feito essa faculdade de psicologia há 5 anos atrás. Eu falei, não, foi para esse tempo. Porque na minha cidade não tinha faculdade de psicologia, nem em Porto Seguro. E eu disse, Deus, se for projeto do Senhor, o Senhor vai trazer para minha cidade. E agora veio para minha cidade. Então tem coisas que é para um tempo. Verdade. É poderoso. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigada a cada uma de vocês que está conosco, né? Nós estamos hoje muito emotiva, né? Vocês perceberam, né? Mas sensíveis. é uma graça tão gostosa. Eu sou muito chorona. A Janine mesmo sabe, né, Jana? Que quando eu vejo a minha filha dançando lá, Janine é uma bênção. É uma menina abençoada. Deus abençoe sua vida poderosamente. Meu marido disse assim, você é caçadora de talento, Sara. Deus te colocou para isso. Eu fiquei toda arrepiada e feliz com o Senhor, porque ele viu isso, né? Você, realmente, eu vejo tantas mulheres lindas, com tanto talentos. E essas mulheres é uma bomba, elas têm que estar aí, ó, fluindo. Aproveite o seu Instagram. Não se intimide. Vai para a rua, fala do Senhor Jesus, independente de qualquer lugar que você esteja. O nosso Instagram hoje é o nosso púlpito, é o nosso palco, e ninguém vai nos impedir. O espírito de intimidação cai por terra hoje. Hoje, em nome de Jesus, cai por terra todo espírito de intimidação. Em nome de Jesus. Faça a nossa oração, pastora, para nós encerrarmos. E eu quero que esse espírito de intimidação caia por terra na vida de cada um que está aqui. Não. Quem está aqui é profeta do Senhor, pastor. Cada um que está aqui carrega uma bênção, uma mensagem do céu. Lá no Salmo 139, o Senhor fala assim, ei, eu te fiz de uma forma tão formosa, tão especial. E aí eu falo assim, Jesus, quando eu leio esse texto, todo dia de manhã eu leio esse texto, meu Deus, o Senhor me fez de uma forma tão especial. Não preciso de plástica. Não preciso de nada, porque só quando eu leio esse versículo, ele já fala assim, eu fiz, ó, eu teci sua pele. Eu peguei um crochê, um tricô, e fui fazendo pontinho por pontinho. Eu sou apaixonada nesse Jesus. Um beijo no coração de vocês. Vamos orar, pastora, porque senão a gente vai ficar aqui até... Amém. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão precioso, esse momento de tanto conhecimento e aprendizado em Tua presença. Pai, eu coloco cada uma dessas mulheres diante do Senhor nessa live, e as que ainda vão assistir, eu coloco diante do Senhor. E quero, Senhor, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que envie anjos guerreiros, quantos forem necessários, para guerrear as guerras das suas filhas. E também, Pai, que o Senhor possa ativar a identidade do Senhor que está dentro delas, trazendo para fora, Senhor, quem realmente elas são. E em nome de Jesus nós damos uma ordem, todo espírito que tem tentado escravizar a mente de cada uma delas, que caia por terra nessa tarde, todo espírito de intimidação, em nome de Jesus, que caia por terra, e que o Senhor possa, meu Pai, estar ativando cada uma delas no reino do Espírito, para que elas possam viver o chamado do Senhor, para que elas possam, meu Pai, em nome de Jesus, entender que elas foram chamadas no Senhor, muito antes delas serem geradas no ventre. O Senhor, Pai, sonhou com cada uma delas, porque elas são preciosas, elas são mulheres valorosas. Tem dentro delas, Senhor, potencial do Senhor. São vasos de barro, mas aquilo que tem dentro delas é poderoso da parte do Senhor. Que o Senhor possa estar lapidando cada uma delas em nome de Jesus nessa tarde. E nós agradecemos ao Senhor e continue conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A doutora Deise, ela vai ter uma palestra agora no Rio de Janeiro. Eu quero declarar a cura para a senhora, viu, doutora Deise, em sua garganta. Eu falei para ela que essa live, essa palestra que ela vai estar lá, vai ser a melhor palestra que ela teve em toda a vida dela. E eu declaro a cura em nome de Jesus na sua garganta, nas suas cordas vocais. Em nome de Jesus, receba a cura agora, nesta tarde, em nome de Jesus. Claudinha, beijo, gente. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Vou deixar salva. Amém.